Estudos de 2025 estão revelando conexões surpreendentes entre microbiota alterada e baixa estatura idiopática em crianças. Pesquisas recentes mostram que aquela criança que o ferro não sobe, a vitamina D também não, ou aquela criança que vive no antibiótico, pode ter uma origem que muitos pediatras ainda não estão investigando. E essas descobertas podem mudar completamente a nossa abordagem na infância. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Sistêmica. Aqui você entende como o intestino se comunica com os outros sistemas do corpo e como isso impacta diretamente a prática clínica funcional diária. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, eu sou médica, pesquisadora e apaixonada por transformar conhecimento científico em raciocínio clínico e preciso, de um jeito que você consegue digerir, aplicável no seu dia a dia. E o tema de hoje é disbiose infantil. Quando o pediatra precisa suspeitar da microbiota da criança? Se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas que também precisam ouvir isso. Meus queridos, pega o caderninho, porque hoje nós vamos falar de sinais que podem estar passando despercebidos no consultório pediátrico e como a microbiota pode ser a chave para resolver casos que não respondem ao tratamento convencional. Antes de começar, eu quero deixar claro, eu não sou pediatra, eu sou cirurgiã digestiva com um foco em medicina funcional. O que eu vou compartilhar aqui são insights complementares baseados na minha experiência com disbiose, que podem somar ao conhecimento especializado que vocês, pediatras, já têm sobre o desenvolvimento e a saúde infantil, tá bom? Olha, eu vou começar com uma reflexão. Quantas vezes você já viu uma criança que parece ter má sorte, por exemplo, com a saúde? Ela vive constipada, tem uma cólica que não passa, uma distensão abdominal, é muito sensível a alimentos. E aí, no meio disso tudo, ainda tem infecção de ouvido recorrente, rinite, que também não melhora. Meus queridos, nós precisamos entender que os primeiros anos de vida são fundamentais para a formação da microbiota. Como eu sempre ensino na minha formação avançada em disbiose intestinal, os 3 primeiros anos são sagrados. A microbiota, ela vai se organizar como uma impressão digital durante esse período principalmente. E disbiose infantil é o desequilíbrio na composição da microbiota intestinal durante essa fase crítica do desenvolvimento do ser humano. E por que isso é tão importante? Porque a microbiota, ela não é só digestão. Ela está diretamente envolvida na maturação do sistema imunológico, na absorção de nutrientes essenciais e até no desenvolvimento neurológico dessa criança. Imaginem a microbiota como um jardim que está sendo plantado. Se as condições não forem adequadas desde o nascimento, se o solo onde esse jardim vai ser formado estiver comprometido, toda a plantação vai crescer de uma forma desequilibrada. E diferente do adulto, na criança a gente tem uma janela de oportunidade única para corrigir isso. O que acontece é que muitas vezes nós estamos tratando os sintomas, como a infecção recorrente, a constipação, as alergias múltiplas, sem olhar para esse terreno. E aí fica aquela sensação de que eu já tentei de tudo e nada resolve. Aquela criança que os pais trazem dizendo, doutor, ela vive doente, pode estar nos sinalizando que o problema não está apenas naquele sistema pontual, mas sim na base, na microbiota intestinal que está desregulada. Agora vamos ao que pode interessar mais a vocês. Quais são os sinais clínicos que devem acender este alerta para uma possível disbiose infantil? Olha, eu organizei isso em 4 grupos para ser mais didática, de sinais para facilitar a memorização na prática clínica de vocês. Primeiro grupo de sinais, que são os grupos que são digestíveis, são muito óbvios. Por exemplo, cólicas persistentes que não melhoram com as medidas convencionais. Por exemplo, com a troca na dieta de algum tipo de alimento. Constipação funcional recorrente ou uma alternância de constipação com diarreia. Uma distensão abdominal frequente e o refluxo gastroesofágico que não responde ao tratamento que você está acostumado. Como eu ensino na minha formação, cólica em bebê pode ser o intestino pedindo socorro. É a disbiose no berçário intestinal, digamos assim. Segundo grupo, os pacientes com queixas imunológicas, infecções respiratórias de repetição, otites recorrentes, alergias alimentares múltiplas, ou alergias múltiplas, um sistema imune muito estimulado, uma dermatite atópica persistente. E aqui tem uma frase que eu uso muito: criança que vive no antibiótico é disbiose crônica com déficit imunológico.
Um estudo recente de 2025 por Lê e colaboradores na Gut Microbes reforça essa conexão, mostrando como alterações na microbiota aumentam a suscetibilidade a infecções em neonatos e crianças. Terceiro grupo, o grupo dos absortivos, e esse é muito importante. Aquele paciente que o ferro está sempre baixo, ferritina, anemia ferropriva, mesmo com suplementação adequada. A vitamina D que não sobe, não normaliza, sempre no nível inferior. Déficit de crescimento sem causa aparente. Deficiências nutricionais recorrentes. Como eu sempre falo, né? Tadinho do intestino, né? Tá inflamado e a gente quer ainda que ele trabalhe, que ele ainda absorva, por exemplo, ferro, nem com uma oração. E aqui tem um dado interessante. Um estudo de 2025 publicado na Scientific Reports por Zeng e colaboradores mostrou alterações específicas na microbiota de crianças com baixa estatura idiopática. Ou seja, não é coincidência quando ferro e crescimento não respondem ao tratamento convencional. Quarto grupo, o grupo de crianças com sintomas neurocomportamentais. Distúrbios do sono sem causa identificada, irritabilidade excessiva, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e alterações comportamentais. Porque o eixo intestino-cérebro é real desde a infância, tá? E isso não é teoria. Bancou e colaboradores publicaram em 2025 na Frontiers in Nutrition uma revisão abrangente conectando microbiota alterada com várias doenças pediátricas, incluindo os distúrbios neurocomportamentais tão em evidência atualmente. A pergunta que fica é: será que nós estamos tratando o sintoma e, na verdade, ignorando o terreno? Agora, quais são as principais causas da disbiose na infância? Isso é importante porque nos ajuda tanto na prevenção quanto na abordagem mesmo terapêutica. Eu costumo chamar essas alterações de PAMA: perinatal, alimentar, medicamentoso e ambiental. Assim fica mais fácil de lembrar na prática, né? P do PAMA, fatores perinatais. Cesárea, que é extremamente comum, né? Exageradamente comum, sem haver uma modulação dessa microbiota logo depois. O uso de antibióticos no próprio parto ou nos primeiros dias de vida. A prematuridade, então crianças que nasceram antes do tempo, então com uma certa imaturidade do sistema imunológico. Ausência ou interrupção precoce, essa é importante, do aleitamento materno. A do PAMA, fatores alimentares. Introdução alimentar inadequada, tá? Muito precoce, por exemplo, com excesso de ultraprocessados, principalmente, tá? A ausência da amamentação, o uso precoce de açúcares e aditivos e uma dieta pobre em fibras e muito rica em emulsificantes. M, fatores medicamentosos. Então aqui o uso repetido de antibióticos, né, que está uma das causas mais comuns de alterações imunológicas e de microbiota. A prescrição de antiácidos e inibidores de bomba de prótons desde a tenra infância e o uso recorrente de anti-inflamatórios. E o último A do PAMA, fatores ambientais, ou que a gente chama da teoria da higienização excessiva, tá? Que é a teoria da higiene. Exposição precoce a agrotóxicos e aditivos excessivos e outra coisa, um estresse alimentar e familiar crônico que afetam o eixo HPA da criança. O que é interessante notar é que muitas dessas causas são evitáveis ou moduláveis desde que nós tenhamos conhecimento, nós profissionais de saúde e os pais. E quanto mais precoce a intervenção, melhor o resultado. Vamos entender então por que a disbiose na infância é tão impactante? Por que nós não podemos subestimar esses sinais? Primeiro, o sistema imunológico da criança, não só da criança, né, de todos nós, está na sua maioria dentro do intestino, 80%. Quando há disbiose, nós temos um desequilíbrio entre as células imunológicas reguladoras, a gente chama de Tregs, e as efetoras, levando a um estado de hiperreatividade imunológica. Qual o resultado disso? Alergias, infecções recorrentes e predisposição também a doenças autoimunes, que são muito frequentes atualmente. Segundo, a absorção de nutrientes. A disbiose causa uma inflamação na mucosa intestinal, comprometendo a absorção adequada de micronutrientes essenciais, além do que a própria microbiota compete por esses nutrientes quando está desequilibrada.
Quais são eles? Ferro, zinco, vitaminas do complexo B e a própria vitamina D. Todos podem ficar comprometidos. E aí a gente tem um quadro muito frustrante. Suplementa, mas não normaliza. Terceiro, eixo intestino-cérebro. A microbiota produz neurotransmissores e influencia na nossa produção. GABA, serotonina, dopamina, grande parte disso é influenciada pela presença da microbiota. Disbiose pode levar a alterações comportamentais que já são bem documentadas, de sono e de humor. E nem sempre é puramente psicológico, pode ser também intestinal. Quarto, desenvolvimento e crescimento. Então, estudos recentes, incluindo um de 2025 da Scientific Reports, mostraram que crianças com baixa estatura idiopática têm padrões alterados de microbiota intestinal. A conexão é clara. Microbiota saudável é fundamental para um crescimento adequado. E aqui está um dado que eu acho realmente impressionante. Pesquisas mostram que intervenções na microbiota nos primeiros anos de vida podem prevenir o desenvolvimento de obesidade. Um artigo muito interessante de Mogos e colaboradores, publicado em 2025 na revista Nutrients, detalha como o desenvolvimento da microbiota nos primeiros 1000 dias de vida é determinante para a saúde futura da criança. Kay e colaboradores, também em 2025 na Science Direct, trouxeram insights recentes sobre como a microbiota intestinal se relaciona especificamente com doenças alérgicas na infância, confirmando o que nós observamos já na prática clínica. Ou seja, não é só sobre resolver o problema atual, é sobre prevenir problemas futuros. Agora nós vamos à parte prática. Como que eu integro essa perspectiva no nosso dia a dia? Primeiro, na anamnese, ampliar um pouquinho o olhar. Não perguntar só sobre aquilo que está mais relacionado ao crescimento e desenvolvimento. É importante a gente perguntar também sobre o padrão evacuatório, por exemplo, desde o nascimento, não só do bebê, mas da mãe também. Histórico de antibióticos e medicações, reações alimentares adversas ou intolerâncias, qualidade do sono dessa criança e do comportamento dessa criança e resposta às suplementações já tentadas. Segundo, reconhecer padrões. Aquela criança com múltiplas queixas aparentemente desconexas pode ter um denominador comum, a disbiose. Por exemplo, rinite, mais constipação, mais ferro baixo, mais sono ruim. Igual intestino gritando por atenção. Terceiro, uma abordagem terapêutica individualizada, mas aqui é fundamental. Não existe um protocolo único para todas as crianças, tá? Cada caso precisa ser personalizado, baseado na idade, na história, nos sintomas, no contexto familiar e nas causas já identificadas por você. Algumas estratégias podem ser consideradas. Por exemplo, na estratégia alimentar. Priorizar sempre o aleitamento materno nos primeiros momentos dessa criança. Quando for fazer a introdução alimentar, fazer uma introdução alimentar diversa, rica em fibras e fitoquímicos e uma redução drástica de ultraprocessados, mas sempre respeitando a idade e preferências, obviamente, e da família. Probióticos específicos. Existem cepas com uma evidência científica para a faixa etária, mas a escolha deve considerar o perfil individual da família e da criança. E importantíssimo, educação parental. Orientar sobre a microbiota, a importância das fibras, redução do uso desnecessário de antibióticos e de alimentos que não incluem nada bom, só calorias. A chave é sempre o seguinte: individualizar baseado no contexto específico de cada criança e realidade da família. Quarto, um trabalho multiprofissional. Muitas vezes nós vamos precisar do apoio de nutricionistas especializados, gastroenterologistas pediátricos, alergistas, imunologistas. O importante é reconhecer quando encaminhar e como, obviamente, conseguir trabalhar em equipe. Meus queridos, eu quero que vocês reflitam comigo. Estamos vivendo uma época em que as crianças têm acesso a mais recursos médicos do que nunca, mas também enfrentam desafios únicos. Alimentação ultraprocessada, uso excessivo de antibióticos, um estilo de vida que não favorece a diversidade microbiana, com extremo sedentarismo, por exemplo. Os estudos de 2025 que eu trouxe hoje mostram que nós não podemos mais ignorar o papel da microbiota no desenvolvimento infantil. Não é uma questão de medicina alternativa, é ciência sólida, publicada em jornais de primeira linha. E aqui está uma reflexão importante. Essa perspectiva não substitui o conhecimento pediátrico tradicional. Ela é apenas complementar. Quando nós entendemos que problemas aparentemente isolados podem ter uma raiz comum, que é a microbiota, nós ampliamos a nossa capacidade de ajudar essas crianças. Como eu sempre digo, você pode ser o primeiro profissional a identificar essa conexão e mudar completamente a trajetória de vida de saúde dessa criança.
Recapitulação final. Disbiose infantil é real e subdiagnosticada. Os sinais são múltiplos: digestivos, imunológicos, absortivos e neurocomportamentais. As causas são identificáveis e muitas vezes evitáveis. O tratamento deve sempre ser individualizado para cada criança e sua realidade. A intervenção precoce pode prevenir problemas de saúde na vida adulta. E isso é uma área em expansão, com evidências cada vez mais científicas e sólidas. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte aqui o vídeo, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui e se inscreve no canal e compartilha com os colegas da área. E me conta nos comentários, você já suspeitou de disbiose em algum paciente pediátrico? Qual foi o padrão de sintomas que chamou a sua atenção? Vamos trocar experiências, tá? Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.